todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, fé é tão somente crer que Deus fará o que Ele prometeu que faria na sua palavra. Então, nós podemos, assim, definir fé como certeza, certeza que vai dar certo. Então, a fé verdadeira é a fé que se apoia exclusivamente na palavra de Deus. Então, aqui o versículo diz que fé é o firme fundamento. Então, uma certeza que vem ao nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. Por quê? Porque lá no livro de Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todos nós, quando nascemos, nós nascemos com a fé natural. Mas a fé que agrada a Deus é a fé sobrenatural. É aquela fé que transcende assim todo o entendimento. É aquela fé que traz à existência o que não existe. É aquela fé que gera o milagre. Então, se eu perguntar aqui, quem tem fé, todos responderão que tem, não é? Mas, irmãos, como é que nós sabemos quem tem essa fé sobrenatural, essa fé que agrada a Deus? Então, irmãos, nós sabemos assim, no momento das dificuldades, no momento das aflições, das lutas, não é? Então, são nessas situações que nós conhecemos a pessoa, que a pessoa demonstra se ela tem essa fé sobrenatural ou não. Então, a reação da pessoa, a atitude que a pessoa tem diante dessas situações de luta, de dificuldade, é que vai determinar o tipo de fé que ela tem. Então, se ela, num momento da dificuldade, se desesperar, se abater, se prostrar, se desanimar, ela está demonstrando que ela tem uma fé somente natural. Mas, se ela reagir em concordância com a palavra de Deus, aí sim, ela mostra que ela tem uma fé sobrenatural. Então, nós, irmãos, nós precisamos viver as promessas de Deus. Eu entendo assim, irmãos, que a pessoa, ela não pode ficar esperando que Deus a cure. Na verdade, Deus é quem está esperando que ela seja curada pela fé. Por quê? Porque lá no livro de Isaías 53, 4 e 5, a palavra diz que Ele já levou todas as nossas enfermidades. Então, irmãos, se Ele já levou todas as nossas enfermidades, nós só precisamos o quê? Confessar essa promessa e crer nessa promessa, não é? Então, nós, sempre que orarmos, já confessamos: Senhor, o Senhor já levou todas as minhas enfermidades, então eu sou sã. E a fé, então, irmãos, ela tem que estar sempre em evidência nos milagres. Então, para que ocorra um milagre, é necessário a fé. Se nós vemos assim as Escrituras, Jesus ele não curava uma pessoa antes dela confessar a fé, ou mesmo que ele visse assim o mínimo de fé naquela pessoa. Então ele sempre dizia, né, a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua fé. Então vamos ver um exemplo assim, está lá em Mateus 9:27. Então o texto fala assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Então, aqui, 2 cegos que seguiam a Jesus clamando. Jesus, ele não poderia ter parado e atender os cegos. O texto mostra, assim, que Jesus, ele não parou, porque os cegos clamavam, e o versículo seguinte fala: e quando chegou à casa? Então, ele só parou quando ele chegou à casa. Então, por que Jesus não atendeu
os cegos quando eles clamaram? É porque o Senhor, ele viu que os cegos, eles não tinham fé para serem curados. Então, enquanto Jesus caminhava, o Senhor falava da palavra, e os cegos ouviam. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, aí quando eles chegaram à casa, como eles já tinham ouvido a palavra, então aí sim, a fé já havia brotado no coração deles. E aí sim, Jesus então pôde operar o milagre. Então, o milagre, irmãos, ele só acontece quando a pessoa ela manifesta a fé. Vamos ver um outro exemplo, que está em Atos 14, 7. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Então, aqui Paulo ele estava pregando o evangelho em Listra, e um dos seus ouvintes era um homem coxo de nascença. Sem dúvida assim nenhuma que Paulo ele desejava que o homem fosse curado imediatamente. Mas, em vez disso, o que Paulo fez? Ele esperou que o coxo ouvisse a palavra de Deus, adquirisse fé para ser curado. Depois que Paulo viu que o coxo tinha a fé para ser curado, aí sim, a palavra diz que ele fixou os olhos nele e disse, levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Então, irmãos, o milagre, ele só acontece quando a pessoa manifesta a fé. Por isso, irmãos, é que nós precisamos ter um espírito de fé, porque é isso que agrada a Deus. Quem não tem um espírito de fé, ele vê assim tudo difícil. A pessoa fala mais dos problemas do que das soluções. E nós sabemos que fé é um fruto do Espírito, não é? Então, a pessoa que não tem esse espírito de fé, ele anda por vistas, ele anda por tudo que ele vê, e não anda por fé. E sempre tem um mas na vida dele. Então, ele até confessa que ele crê em Jesus, que sabe que Jesus tem poder, mas, então, sempre ele tem uma desculpa. Mas, quem tem um espírito de fé, irmãos, é bem diferente. É uma pessoa objetiva, ela olha para as dificuldades, porque elas existem, mas ele acrescenta: o meu Deus é poderoso, para ele não há impossíveis, eu creio nas promessas de Deus, eu sei que essa situação vai mudar, eu posso todas as coisas porque ele me fortalece. O meu Deus é o Deus do impossível, operando ele, quem poderá impedir? Então, irmãos, quem tem um espírito de fé, ele confessa e ele crê nas promessas. Quando Deus mandou Ezequiel profetizar sobre os ossos secos, ele o fez por fé. E nós vimos, não é? Que os ossos adquiriram pele, músculos, e vida. Se nós olhássemos assim, irmãos, pela fé natural, seria impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. E a palavra dele é verdadeira. Já, irmãos, não foi o caso dos 10 espias, não é? Quando eles foram espiar a terra prometida, eles não tinham esse espírito de fé. Por quê? Porque eles só olharam para as dificuldades. Eles disseram que a terra ela era boa, mas, não é, sempre tem o mas ela era habitada por gigantes. E eles se esqueceram, então, do que Deus já havia feito. Eles se esqueceram das suas promessas. E nós sabemos, que de tantas pessoas, somente 2 pessoas entraram na terra prometida, que foi Josué e Calebe. Por quê? Porque havia neles um espírito de fé. Outro dia eu estava ouvindo uma pregação, e o pastor, ele dizia assim,
que há 3 tipos de cristão. O cristão cinza é aquele cristão que, assim, ele é apático, ele é indiferente, ele não vê beleza em nada. Nossa, irmãos, e o nosso Deus, ele fez todas as coisas coloridas, não é? Ele fez a natureza com cores maravilhosas, as plantas, os insetos, não é? Os pássaros. A gente olha e a gente fica admirada de ver a grandeza de Deus, não é? E a pessoa é assim, é um cristão, mas é apático, não vê nada de bom no que Deus fez. Ele falou também que existe aquele cristão, que é o cristão gangorra. Ele sobe, ele desce. Ele vive em altos e baixos. Um dia, a fé está lá em cima. Glória a Deus, aleluia. No outro dia, a fé está lá embaixo. Está cabisbaixo, triste, não é? Então, é um cristão que ele vive de acordo com as circunstâncias. O dia que está tudo bem, a fé dele está no auge. O dia que não está as coisas bem, a fé dele está lá embaixo. E ele falou também sobre o cristão vencedor, que é aquele cristão que anda em vitória. É aquele que vê tudo belo, colorido, a sua fé independe das situações, ele vive assim alegre, ele glorifica a Deus em tudo. Então, o cristão vencedor, irmãos, é aquela pessoa que tem uma visão diferenciada. Ele tem uma visão espiritual e um espírito de fé. Então, esse sim, esse vence. E a palavra diz lá em Tiago 1,6, né? Que quando nós pedirmos algo a Deus, nós precisamos pedir com fé. Então, pedir com fé é pedir sem duvidar. É ter a certeza que Ele pode nos dar. Por quê? Porque a dúvida, ela afasta a bênção. E a palavra diz, né? Tudo que pedirdes, crendo, sem duvidar, receberás. Quando o Senhor estava andando sobre as águas, Pedro, ele era intrépido, ele era corajoso. Ele disse para o Senhor, se és tu mesmo, mande eu ter contigo. E o que Jesus disse? Ele disse, venha, e Pedro desceu e foi andando por sobre as águas. Ele teve fé para andar sobre as águas. Mas quando ele olhou para as águas, ele começou a ter medo e ele começou a afundar. Então, irmãos, nós devemos pedir com fé, com certeza que nós vamos receber. Muitas vezes a pessoa, ela ora a Deus, mas no seu coração, ela já tem aquela certeza que não receberá, não é? Então, pensando assim, não vai receber mesmo. A pessoa, ela confessa que Deus tem poder para fazer qualquer coisa, não é? Para curá-la, para tudo isso, mas quando ela olha o exame, ela fala, mas Deus é poderoso, mas olha, o exame sempre tem o máximo, não é? Às vezes quer que um familiar se converta, também conhece a promessa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas a pessoa pensa, poxa, mas ele tanto tempo é assim, nunca vai mudar. Então, irmãos, não adianta pedir dessa forma e pedir com a boca, mas no coração não crer que aquilo vai se concretizar, não é? Então, quando pedir, creia de todo o coração que aquilo vai se realizar. E antes de se realizar, já vai glorificando o Senhor, já vai agradecendo antecipadamente pela bênção recebida. Na Bíblia, nós temos também um exemplo de uma pessoa que pediu algo a Deus sem duvidar. E Jesus até se maravilhou com a fé desse homem. Está lá em Mateus 8:5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Está vendo, então, um centurião, ele foi até Jesus e ele rogou pelo seu criado.
Jesus até disse que iria à sua casa, mas a fé do homem era tanta que ele disse: não, Senhor, não precisa, não sou digno de que entres na minha casa. Diga só uma palavra e o meu criado ficará curado. Que fé maravilhosa desse homem, não é, irmãos? A admiração do Senhor não foi assim por um dos seus discípulos, que esse homem nem era discípulo. Pelo contrário, muitas vezes Jesus até chamou os discípulos de homens de pequena fé. Mas aqui não, Jesus ficou maravilhado pela fé desse estrangeiro. Então, irmãos, uma coisa também muito importante é que nós não devemos depender da fé de outras pessoas. Nós precisamos ter a nossa própria fé. Então, em qualquer ocasião que você ouvir a palavra de Deus e você aceitá-la, você terá sua própria fé. A fé que te libertará, que te curará e que te salvará. A palavra diz, né, que no mundo nós teremos aflições. Não é porque somos cristãos que não vamos passar por nenhum problema. Vamos passar. Mas, irmãos, quem tem fé toma posse das promessas. Na Bíblia, irmãos, eu ouvi falar que tem mais de 10.000 promessas. Então, tem promessas assim para todas as áreas e todas as situações da nossa vida. Então, por isso que é importante ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, conhecer a integridade da palavra, né, se alimentar dela, se apoiar nessa palavra, viver a palavra de Deus. E assim, irmãos, nós vamos deixar que ela produza fé em nosso coração. E com isso, irmãos, basta que nós nos enchamos de alegria e comemoremos a vitória. Por quê? Porque Deus, Ele já se encarregou dos nossos problemas. Ele enfrenta as batalhas por nós e faz de nós sempre vencedores. Então, irmãos, se você quer vitórias, se você quer milagres na sua vida, se você quer bênçãos, coloque a sua fé em ação. Amém? Que Deus abençoe.